O Pavilhão de Portugal. Local: Parque das Nações, situado na foz do rio Tejo, em Lisboa, em Portugal. Projeto iniciado em 1995, concluído em 1998. Projetado por Álvaro Joaquim de Melo Cisa Vieira. Classificado como Monumento de Interesse Público, o edifício foi responsável por abrigar a representação nacional portuguesa na Expo 98, comemoração aos 500 anos da descoberta de Portugal. Com salas de dimensões diversas, é o espaço ideal para o acolhimento de eventos e prestígio de exposições. Arquiteto Álvaro Joaquim de Melo Cisa Vieira nasceu em Portugal, na cidade de Matosinhos, em 25 de junho de 1933. Estudou arquitetura na Escola Superior de Belas Artes do Porto entre 1949 e 1955, sendo sua primeira obra construída em 1954. Na mesma época, abriu seu escritório próprio, iniciando uma trajetória de sucesso no mundo da arquitetura. A paixão pelo ensino e pela arquitetura caminham lado a lado. Foi professor visitante na Escola Politécnica de Lausanne, na Universidade de Pensilvânia, na Escola de Los Andes, em Bogotá, na graduação de Escola de Designer da Universidade de Harvard, como Tenzo Tange, e também lecionou na Faculdade de Arquitetura do Porto. Suas principais obras foram o Museu de Arte Contemporânea na Fundação Serralves, em 1991 e 1999, no Parque Serralves, no Porto. O museu promove exposições, programas educativos, espetáculos de música e dança, compreensão da arte e da cultura contemporânea, tendência arquitetônica, contextualismo, integrado ao contexto. Sua construção mescla o espaço, valorizando o entorno pré-existente. Fundação Iberê Camargo, em 1995 e 2008, Porto Alegre. A Fundação promove o estudo e a circulação da obra artística e estimular a interação do público com a arte, a cultura e a educação. Tendência de singularidade em uma plataforma retangular, verticalizada em volumetria de forma irregular com tecnologia, valorizando os aspectos urbanos. Edifício sobre a água, em 2009, na China. Trata-se de um edifício de escritórios na cidade, num parque industrial da empresa Schilling Chemical Industria, que é uma indústria de química, e a sua tendência é high-tech pelo uso da tecnologia. O Pavilhão de Portugal tem uma volumetria discreta, marcada pela horizontalidade que contrasta com as edificações próximas. O edifício é constituído por dois corpos. Na área da entrada, uma ampla praça coberta por imponente pala de betão pré-esforçado, cujo desenho e realização se baseia na ideia de uma folha de papel pousada em dois tijolos e que, pela sua escala monumental, é a componente mais forte da construção, e o pavilhão propriamente dito, concavo em dois pisos e que se desenvolve ao redor de um pátio interior. Há conexão entre o espaço e a vista além, enquadrando o rio Tejo num espaço sem pilares. O bloco A é uma cobertura suspensa de dois pórticos com altura mínima de 10 metros implantados e perpendiculares ao cais, constituída por uma lâmina de concreto de 20 centímetros de espessura. É formada por uma curva suportando por cabos de aço estendidos entre os pórticos. Usando a mesma tecnologia de uma ponte pêncil, a cobertura foi concebida como uma estrutura de cabos tensionados enrijecidos com concreto. O bloco B é um edifício retangular de dois pisos ao redor de um pátio concebido em concreto, cuja estrutura inferior é constituída por pilares e no piso superior formado por paredes portantes. Varandas e lajes de cobertura em balanço rompem o perfil plano e dão ao exterior do edifício uma grande variedade de condições espaciais e formais. O projeto de arquitetura estudado e analisado como uma arquitetura contemporânea com tendência de singularidade, com sua geometria e estrutura onde a obra arquitetônica mantém uma relação única com o contexto existente, sendo uma obra de arte entre o espaço e o seu entorno. Há uma total interação entre o usuário e a arquitetura. Hotel Unique. Local: Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Jardim Paulista, em São Paulo. Projeto iniciado em 2000 e concluído em 2002. Projetado por Rui Otaki. Inovador, arrojado e sofisticado,
Este edifício emblemático da cidade de São Paulo possui arquitetura única e altamente desafiadora. É composto por 6 pavimentos com 96 suítes diferenciadas, centros de convenções, restaurante com uma deslumbrante vista panorâmica, bar no lobby, além do spa e health club. Rui Otaki nasceu em São Paulo em 27 de janeiro de 1938, é arquiteto e designer de móveis brasileiro. É responsável por mais de 300 obras realizadas no Brasil e no exterior. Rui Otaki começou sua produção em 1960, mesmo ano que se formou pela FAUSP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Desde sua formação, o escritório do arquiteto é movido pela grande quantidade de demanda. Suas obras não são somente requisitadas em território nacional, mas também no exterior. No ano de 1999, Otaki foi convidado para fazer parte do 20º Congresso da União Internacional de Arquitetos em Pequim, ao lado de Jean Nouveau e Tadao Ando. De acordo com Oscar Niemeyer, Otaki é um dos mais legítimos representantes da arquitetura brasileira. Brasília Shopping and Towers, Brasília, em 1991. Este edifício está inserido no contexto arquitetônico de Brasília. As duas torres e arco que estão conectadas com os andares superiores. O empreendimento é composto por 19 pavimentos, 2 torres e cada uma delas conta com 14 andares e 336 salas comerciais e escritórios. Embaixada do Brasil em Tóquio, no Japão, em 1982. Com uma fachada curvada e verticalizada, a embaixada que representa o Brasil no Japão ganha características únicas. O prédio tem 5 pavimentos e está localizado em uma rua bem estreita, e o que dá ao empreendimento de uma característica mais excitante, além das cores fortes que representam a cultura brasileira. Edifício Santa Catarina, em São Paulo, em 2017. Um projeto ousado e inovador, inspirado na contemporaneidade da cidade de São Paulo, localizado no cartão postal da cidade. A Avenida Paulista, dono de um desenho singular, o edifício Santa Catarina tem 1.000 metros quadrados e a laje de 18 pavimentos é uma espécie de cúpula de vidro. Um grande arco invertido de quase 100 metros de comprimento se destaca, sustentando por 2 grandes paredes de 25 metros nas extremidades. Suspenso do solo, esse elemento apoia-se parcialmente em suas extremidades em 8 pilares distribuídos dentro do volume protegido por uma fachada de vidro centralizado na base do arco, onde abriga o lobby. Embora a estrutura dê a impressão de estar sustentada por 2 empenas laterais de concreto, essas não têm função estrutural, servem apenas como apoio visual para contraventamento. Na verdade, são as empenas de concreto das fachadas principal e posterior, com 90 metros de comprimento, que sustentam a estrutura e trabalham com os pilares principais, além de fazer a vedação do hotel. Com a espessura de 30 centímetros, elas foram protendidas em 3 faixas horizontais, com distância de 15 metros eixo a eixo. Cada empena, com balanço de 24 metros, é apoiada em 4 pilares e nelas estão engastadas as lajes protendidas, de apenas 22 centímetros, do segundo ao 7º pavimento tipo. O Hotel Unique é um edifício que reúne curvas, empenas de concreto e inovações, como a caixilharia e o revestimento de cobre pré-oxidado. Localizado em meio a uma arborizada zona residencial, com gabarito máximo de 25 metros para construções, o Unique foi idealizado para ser um espaço diferenciado, refletindo na arquitetura sua missão de atendimento único e personalizado. Conforme Montaner, a alta tecnologia é uma corrente da arquitetura pós-moderna que encontrava no desenvolvimento tecnológico fundamentos para o desenvolvimento de uma arquitetura voltada à construção de edificações que valorizavam a utilização principalmente do aço e do vidro, denominadas como megaestruturas. Os arquitetos high-tech, como eram conhecidos, desenvolviam projetos onde se destacavam a grandiosidade de seus prédios, unida à possibilidade de ampliação, sem deixar de lado um caráter futurista e lúdico, característica encontrada pelo fato e nas edificações desse período toda a estrutura interna da edificação ser exposta de forma com que o prédio interagisse com o seu visitante. Portland Building. Local: Centro de Portland, Oregon. Projeto concluído em 1982, projetado por Michael Graves. Em abril de 1979, Portland realizou um concurso nacional de arquiteto para um novo edifício de escritórios na cidade.
O arquiteto Philip Johnson, conhecido internacionalmente, foi convidado pelo prefeito para presidir a comissão de seleção em 1980. Michael Graves foi selecionado. O edifício teve um custo de 29 milhões de dólares, incluindo o mobiliário. É considerada a primeira grande obra construída com arquitetura pós-moderna e só 3 anos após a sua conclusão, a estátua de cobre localizada na entrada foi colocada. Michael Graves nasceu nos Estados Unidos, na cidade de Indiana, em 9 de julho de 1934. Formações na escola Broad Ripple High School em 1952, bacharel na Universidade de Cincinnati e mestrado na Universidade de Harvard. É um arquiteto pós-moderno que tornou-se especialmente famoso pelos adereços domésticos de designer que criou e que são vendidos pela empresa Target, além de uma vasta gama de produtos criados pela Philips Electronics, Black & Decker e Disney. Principais obras. A Casa Schneiderman, localizada nos Estados Unidos, na cidade de Indiana, foi uma residência unifamiliar projetada em 1972. A casa foi queimada em 30 de julho de 2002 com suspeita de incêndio criminoso. Considerada como uma obra de transição do trabalho de Graves, unindo sua fase modernista de até então com uma abordagem emergente que vinha para romper os princípios do modernismo, a Casa Plosek, localizada nos Estados Unidos, no distrito de Warren, foi feita em 1977 e é considerada pós-moderna com a tendência historicista, pois os elementos de um palácio italiano. Walt Disney World Swan e Dolphin Resort foram projetados em 1990 e estão localizados no Epcot Resorts, nos Estados Unidos, em Orlando. Essas obras podem ser consideradas contextualistas, pois estão no mesmo contexto que o restante do parque. No entorno do edifício podemos encontrar uma estação de trem, ampla vegetação das 3 praças, Praça Chapman, Lonsdale e Terry Shirk. Logo à frente do Portland Building está localizado o Portland City Hall, que é a sede do governo da cidade de Portland. Michael Graves utilizou o Portland Building em uma variedade de materiais, superfícies e cores, pequenas janelas e floreias decorativas. O telhado do edifício foi feito apenas em 2006 e se trata de um telhado verde proposto em 2005 para uma experiência através de Oregon State University para testar o sistema Sidon como um absorvente de água. O teto auxilia nos sistemas de aquecimento, refrigeração e escoamento de águas pluviais do edifício. O prédio possui algumas críticas. Por exemplo, existem poucas entradas, o acesso virado para o parque tem apenas 2 pequenas portas que levam ao restaurante sem janelas, seguido por um átrio. Os utilizadores do edifício também se queixam que o lobby é estreito e desagradável e os espaços de escritórios escuros. E o sol da manhã vem do lado dos parques a leste, que opõe para o lado da linha do trem a oeste. O Portland Building é um edifício pós-moderno com tendência historicista. Possui fachadas retangulares com elementos clássicos reinterpretados. Fica em uma base de 2 andares que lembra o pedestal grego, o estilo abate escalonado. O estilo classicista também se dá através da pintura e ornamentos que contêm os detalhes arquitetônicos, incluindo pilastras e terracota. De Villa. Local: Datteln, Alemanha. Obra iniciada e inaugurada no ano de 2009, obra projetada pelo arquiteto Daniel Libeskind. Residência pré-fabricada unifamiliar, com elementos multifuncionais no interior e no entorno do edifício. Arquiteto norte-americano Daniel Libeskind, nascido no dia 12 de maio de 1946 em Lodz, Polônia, naturalizado americano no ano de 1965, diplomado em arquitetura pela Cooper Union School de Nova York em 1970, pós-graduado em História e Teoria da Arquitetura pela Universidade de Essex, na Inglaterra, de 1972, estuda música em Israel e Nova York, exercendo profissionalmente quanto músico. Suas principais obras foram o Museu Judaico de Berlim, Alemanha, em 2001. O Museu Judaico é também chamado de Between the Lines pela relação entre a linha tortuosa que compõe o corpo do museu e a linha reta imaterial, representando o vazio, a perda da cultura judaica em Berlim, que nunca mais será recuperada. Fachada Tangent Seal, Coreia do Sul, em 2005, em um dos seus mais recentes projetos, a nova fachada da sede da Hyundai em Seul,
Chamado tangente, o arquiteto explora a relação entre o círculo representando a natureza em constante mutação e a linha reta do avanço tecnológico. One World Trade Center, o Memorial das Torres Gêmeas em 2015, Nova York, nos Estados Unidos. Neste projeto, a acessibilidade do arquiteto extrapola o sítio e refere à memória. No local onde estavam as Torres Gêmeas, havia mais detritos emocionais que físicos, destroços de vida mais do que de construção. O Memorial das Vítimas do Atentado preserva o local das torres não edificado, constituindo uma praça. No dia 11 de setembro, o raio de sol passa por entre os prédios e atinge a praça, às 8h46, marcando a hora em que o primeiro avião atingiu as torres, até 10h28, quando a segunda torre foi ao chão. Nessas duas atitudes permaneceu toda a obra de Daniel, a preocupação com o espírito do local, único em cada sítio, e a exploração da linha como entidade criadora. Todas as obras do arquiteto se baseiam na abstração formal, pois é um estilo único que é o desconstrutivismo. Os detalhes do edifício de vila se baseia em um layout espaçoso quarto com uma grande sala central, 4 quartos, family room, banho e vários banheiros, escritório e multiusos salas na cave. Se localiza num bairro onde existe pouca residência e vegetações e a maioria galpões industriais. Como um cristal cresce da rocha, uma estrutura dramática emerge do solo. The Villa, projetado pelo Daniel, é construído a partir de materiais de alta qualidade. Este espaço de fabricação alemã vivo escultural atende os mais altos padrões de designer. Ele é único em cada turno, oferecendo o máximo de isolamento e durabilidade, tecnologias de ponta e conformidade, com algumas mais rigorosas normas de poupança de energia em todo o mundo. Espaço gerado. The Villa foi inteiramente idealizada com componentes industrializados produzidos na Alemanha. O modelo é baseado em um cristal com bordas afiadas imitando o Museu Judaico de Berlim e outras obras arquitetônicas por Libeskind. As unidades podem ser enviadas a quase qualquer parte do mundo, num prazo de meses, sendo montada em semanas. A casa de 3 pavimentos, onde possui um sótão, com dependências e usos múltiplos, e 2 andares, pode ser construída e enviada para quase qualquer lugar do mundo dentro de meses e montado por uma equipe de especialistas dentro de semanas. A edição limitada de 30 foram criados. A estrutura é composta de 3 fitas entrelaçadas com ângulos impressionantes, criando o pé direito duplo assimétrico e interior dinâmico. O Villa preenche o nicho de mercado entre as on-off personalizado para a casa e a massa produções. A estrutura é customizada, feita a pedido e entregue no local em uma fração de tempo de uma construção de baixo para cima. Os detalhes incluem na metodologia elaborada da sacada do quarto principal, postos de luz que dirigem a luz do dia em uma sauna e roupeiros embutidos. A casa dispõe de fontes de energia renováveis. O exterior da casa é envolvido por uma elegante fachada de zinco que permite tecnologias, tais como um sistema solar térmico e um sistema que recolhe a água da chuva para a geração de energia elétrica, invisíveis na composição arquitetônica. Os painéis estão integrados à fachada de zinco. A água da chuva, captada na cobertura, é armazenada e utilizada para irrigar o jardim. Técnica construtiva. Os materiais sustentáveis são tetos e estruturas de apoio em todas as paredes feitas de madeira ideal para casas pré-fabricadas. Para maximizar o conforto, o Villa está equipado com um sistema de aquecimento, ventilação e refrigeração multifuncional. O piso radiante fornece calor radiante suave em todos os níveis de piso e pode até transportar água fria refrescante para os alojamentos em dias quentes de verão. Sua tendência predominante é a abstração, baseada no jogo formal, também chamado desconstrutivismo, por ser uma casa simétrica com 3 fitas entrelaçadas, e também pode ser considerada a tendência high-tech, baseada na continuidade do uso radical da tecnologia que a fachada da obra The Villa apresenta por suas funções, tanto no interior quanto no entorno da casa, como a fachada de zinco, vidros e etc.